E aí pessoal, tudo bem? Como é que tá aí a quarentena de vocês? Descansaram bastante das aulas, né? Pensaram que não ia ter mais nada, que vocês iam ficar em casa só esperando, né, o ano virar, achando que ia todo mundo passar sem ter que fazer trabalho, fazer prova, né? Coitado de vocês, estão sabendo de nada. Bom pessoal, aqui quem vos fala, se vocês não esqueceram de mim, né? É o Diego, professor de Sociologia. E hoje eu vou estar passando para vocês o conteúdo, né? Eu vou estar repassando, na verdade, um pouco do conteúdo da primeira semana, que faz parte do programa de educação tutorada, que a gente começou graças ao governo de Minas. A gente não perder esse tempo, né, que está se passando, para que a gente não tenha que talvez prolongar, né, as aulas até março, fevereiro do ano que vem, né? Que a gente nunca sabe até quando vai precisar ficar fechadas as escolas. Então eu escolhi fazer esse modelo, né, que é em meio de vídeo, para poder explicar um pouquinho para vocês as teorias, explicar como é que se deu aquelas ideias todas que o professor de Sociologia passou lá no programa, né, vocês estão acompanhando. Antes de começar sobre as teorias, os conceitos, a aula em si, eu vou passar para vocês um videozinho agora, onde eu vou explicar a questão do material, a questão dos vídeos, a questão do aplicativo. Eu já vi no grupo, já observei que tem algumas pessoas que estão meio perdidas, não sabe o que é a tal da apostila, não sabe o que é o tal do PET, não sabe que dia é hoje, não sabe se a gente está vivo ou se somos todos espíritos consumidos pelo Covid e a gente está aí achando que está na existência, mas na verdade somos todos, sei lá, fantasmas. As pessoas estão um pouco perdidas, então eu vou fazer um vídeo explicando como que vocês podem acessar o programa, como que funciona a questão da apostila, que faz parte do programa de ensino ou educação tutorado, certo? E aí vocês entendendo um pouquinho melhor sobre essa coisa toda, aí a gente começa a falar sobre o conteúdo, beleza? Então, bom pessoal, tudo bem? Ó, vou falar aqui das coisas básicas que a gente tem que estar sabendo para estar estudando, seguindo certinho as propostas do Estado, beleza? Ó, o negócio é o seguinte. Vamos começar não lendo as minhas mensagens do WhatsApp, mas vamos começar vendo o seguinte. Primeiro, por onde eu começo? Você, aluno, tem que vir aqui, ó, nesse aplicativo, Conexão Escola. Digita aqui, eu acredito que a maioria já deve estar com esse programa instalado. E ó, Prodenge, Companhia de Tecnologia e Informação do Estado de Minas Gerais. Tem que ser de Minas, porque está tendo já de outros estados, outras regiões, para poder desenvolver o ensino à distância, certo? Então vocês vão baixar, vocês vão abrir, beleza, vai chegar aqui, vocês vão precisar do usuário de vocês e da senha. E aí, para os alunos, tem a questão do número da matrícula, para poder acessar, beleza? E aí agora eu vou colocar minha senha, lógico que eu vou paralisar a gravação, né, porque eu não sou besta. E aí, pessoal, ó, pra mim aparece assim, né, que eu sou professor, então acredito que no fato de vocês serem alunos, vai aparecer de outra maneira, certo? Eu tenho aqui as turmas de primeiro e terceiro ano, que são as turmas da Sociologia. E aqui, ó, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, e acabou. Aí, nós temos aqui no terceiro ano Matemática, Linguagens, Ciência da Natureza, Ciências Humanas, certo? E que vocês conseguem ver os vídeos, né, que foram passados, além de, se vocês jogarem na internet, no YouTube lá, TV Minas, Conexão Escola, vai aparecer esses e até outros vídeos para vocês poderem assistir, aprender, fazer as atividades, beleza? Aqui embaixo tem essa pastinha, conteúdo complementar, que tem a questão da apostila, né? A questão do PET, que é o que a gente está falando tanto. Tem gente que imprime, que não imprime, que vai imprimir depois. Quem puder imprimir é interessante, porque aí já mantém registrado
colocado as atividades, certo? Nele e entrega depois no final, quando a gente voltar, para poder ficar na pasta de vocês, certo? Além disso, tem arquivos em PDF, né? Arquivos de texto para complementar o que vocês já estão estudando nesse arquivo que vocês receberam, ok? Então aqui no início, ó, tem até aqui, ó, volume 1, terceiro ano e tal. Então até quem não achou o PET não precisa entrar no site deles, aqui mesmo já dá para baixar. E aí, volume 1 por quê? Porque vai ser dividido por mês. Então esse primeiro apostila que vocês vão imprimir, que vocês vão usar, é referente ao mês de maio. Se a gente for continuar desse jeito, junho vai liberar uma nova, entendeu? Então cada volume vai ser para cada mês. E dentro dessa apostila, eu vou mostrar para vocês, está dividido por semanas. Então, o que cada matéria tem que trabalhar, o que a gente tem que tirar dúvida, o que vocês vão ter que aprender a cada semana. Então, é um volume por mês, uma apostila por mês. Dentro dessa apostila tem todas as matérias. E em cada matéria vai ter conteúdo e exercício para cada semana. Cada mês tem 4 semanas, então o que vai ter? 4 semanas, certo? Beleza, então esse é o aplicativo para ajudar vocês a ter o conteúdo no celular. E esse tal de plano de estudo tutorado, essa apostila? Ela tá aqui, ó, nesse site Estude em Casa, do governo. Vocês jogam aí no Google, Estude em Casa, MG, e aí vocês vão poder clicar planos de estudos tutorados. Vocês vão vir aqui, educação infantil não, fundamental não, ensino médio. Primeiro, segundo e terceiro ano. Se for do primeiro, pega o primeiro, se for do terceiro, clica aqui no terceiro. Você vai baixar. Se você quiser estudar aqui pelo celular, para depois imprimir, né? Se você quiser ir resolvendo numa folha para depois, você escolhe, você decide, certo? O que é esse plano de estudo tutorado? Isso aqui é uma apostila, é um livro, é um bagulho, como vocês falam, né? É isso aí, é um arquivo que está em PDF para vocês terem a referência do que vai ser estudado, do que vai ser exigido para vocês, certo? E, como eu falei antes, nele aqui tem todas as matérias. Vocês vão ver aqui no índice, ó, português. O que vai estudar na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta? História, matemática, química. Então cada professor vai dominar aqui seu conteúdo. O meu, que é sociologia, vocês vão ver que está aqui, ó, páginas 103 a 116 não, né, mas 124, eu acho, né, que está aqui. É sociologia. Cada semana vou mandar um vídeo novo, cada semana vai ter um conteúdo novo para vocês estudarem. Em cada semana tem um exercíciozinho para reforçar o que vocês estudaram, certo? Cada semana eu pretendo tirar dúvidas e estar à disposição de vocês para ajudar nesses temas, certo? Vocês podem entrar em contato comigo no grupo das turmas, se precisar perguntar alguma coisa e tal. Pelo amor de Deus, não me fica chamando no particular dia inteiro, noite inteira, pelo amor de Deus. Se precisar, chama, beleza? Mas assim, vamos ter noção, né, gente? Vamos ter noção, porque o tio trabalha com outras coisas também. Então, vocês podem ter essa autonomia. E é como aqui mesmo diz, né, que é um plano de estudo à distância, né, que a gente está implantando. Façam os melhores horários, assista de manhã às aulas, assiste pela internet, vê os vídeos que eu vou mandar, tira dúvida, escolhe um horário que para você ficar mais de boa, mas não deixe acumular, vá fazendo, porque tudo isso vai equivaler à presença de vocês e questão de pontuação, porque a gente pode dizer que primeiro e segundo bimestre já está acabando, né? Então a gente precisa tirar a nota de vocês de algum lugar e tem que ser de uma coisa concreta, então isso aqui vai ser importante. Plano de estudo tutorado, porque é um plano com vários conteúdos que vocês, né, têm que estudar, então é um planejamento
De estudo porque é de estudo, né, gente? E tutorado porque vocês não fazem sozinhos. Tem um tutor, que são os professores da escola, nós, e também tem os professores lá da Rede Minas, beleza? Então, pessoal, qualquer coisa é só perguntar que o tio responde, beleza? Então, agora vocês vão seguir para a aula aí, porque o trem só tá começando. Pronto, pessoal. Agora que vocês estão entendendo como é que funciona a questão do aplicativo, das aulas, como é que vai ser, vamos começar então a estudar, né, os conteúdos, o que foi passado até agora, o que vocês precisam entender dessa primeira semana, certo? Como vocês viram, os conteúdos vão ser divididos por semana. Então isso que a gente vai estar estudando hoje, repassando, é sobre a primeira semana que vocês tiveram, certo? Logo depois eu vou estar postando uma explicação, um detalhamento melhor do conteúdo da segunda semana e daí por diante. Então os meus vídeos vão facilitar ou melhorar o entendimento sobre aquilo que foi discutido na TV Minas, certo? Então vamos lá. Na primeira semana, o que a gente tem? A gente tem a discussão sobre o conhecimento sociológico. O que a sociologia propõe estudar? Qual que é a diferença dela com relação às outras ciências, outras formas de se saber ou conhecer coisas, pessoas, teorias? Bom, isso para quem estudou, para quem prestou atenção nas aulas, para quem anotou o que eu passei nos vários quadros que eu fazia por aula, essas pessoas vão saber mais ou menos aí do que a gente vai falar. Lembra dos tipos de conhecimento, quando eu falei para vocês que era até um conteúdo relacionado à filosofia? Pois é. Lembra que era 4? Pois é. É sobre isso, mais ou menos, que essa aula fala, certo? Além de trazer alguns pontos que eu não tinha trago ainda. Não tinha trazido. Porque faria parte do final do nosso primeiro bimestre, que é quando a gente fala sobre alguns teóricos da sociologia que servem como base. O bom, né, para alguns professores é fazer um pouco dessa divisão dos conteúdos dessa maneira, para ficar mais fácil, para a gente poder aprofundar mais em certos tópicos e depois chegar em outros. Mas vamos lá. Não vai ser nada difícil, vou explicar de uma maneira que vocês já sabem o meu modo de explicar. Esse é meu quarto, sim, é meu gosto, fazer o quê? Então, eu vou às vezes movimentar um pouco, como vocês já sabem, né? Que eu gosto de gesticular, de mexer o braço e não sei o quê, pra gente não ficar tão parado. Bom, pessoal, como que funciona? A questão é a seguinte: o conhecimento sociológico, como vocês se lembram, ou às vezes podem ter esquecido um pouco, o conhecimento sociológico ele parte da premissa de que não podemos mais acreditar apenas no que a religião nos traz. Não podemos acreditar apenas no que uma pessoa nos faz aceitar goela abaixo. Como que a gente faz para construir um conhecimento sério, que a gente pode comprovar, que eu possa ter certeza de que não estão me passando para trás, querendo me controlar, ou meramente dizendo uma resposta só para me deixar quieto, parando de perguntar sobre as coisas, né? Exatamente a partir desse ponto que a gente pode dizer, né? Logo, principalmente ali, finalzinho da Idade Média, lembra que eu falava? Quando a religião tinha um predomínio em todos os setores e era muito forte, principalmente até nas práticas do poder político, da figura do Estado. Então, é nesse meio aí dessa situação toda que a sociologia começa a ser pensada. Mesmo às vezes ainda não tendo um nome, não tendo uma forma de funcionar, mas ela já estava sendo pensada. A gente precisava entender, a gente precisava criar uma ciência, sim, né? Principalmente porque ciência era aquilo que desde essa época a gente já sabia que era algo que trazia as respostas concretas, seguindo uma lógica, seguindo um planejamento, um método, e que todo mundo poderia chegar nesse mesmo resultado
seguindo esse método. Então a gente precisava de uma ciência para entender o comportamento e a relação desses comportamentos em sociedade, em grupos, para a gente poder entender como que seria uma sociedade boa, perfeita, né, onde as pessoas possam ter uma convivência harmoniosa, a gente manter os poderes políticos, não ter conflitos, e os conflitos violentos e outros mais. Onde que se originam? Como lidar com eles? São bons ou ruins? E por meio desses questionamentos, a gente começa a querer então criar uma ciência da sociedade para pensar essas questões todas e a gente poder observar situações do dia a dia, não pelo mero fato de que foi porque Deus quis, ou fulano fez isso porque ele é puramente mal. Nada instigou ele. Ele foi contra as leis do Estado, do governo, porque ele é um comunista, um revolucionário. Essas explicações não cabiam, como ainda não cabem até hoje, mas a gente vê que, infelizmente, alguns casos ainda são utilizados desse tipo de ideia, dessa opinião. E aí, gente, vamos ter alguns pensadores, e aí vocês vão lembrar que eu falei sobre o tal de Augusto Comte, né? E no meio dessa criação, desse processo de trazer uma ciência que nos vai auxiliar a entender o nosso meio e como as pessoas se relacionam, se pega um pouquinho dos conhecimentos científicos das várias áreas, principalmente da biologia, para um dos pensadores que eu vou falar logo. E aí, passa-se então a pegar essas contribuições das outras ciências para tentar formular uma ciência própria que vai trazer entendimento e teoria para a gente compreender a sociedade, as relações humanas em grupo. Essa ciência, ela foi chamada inicialmente de física social, justamente devido a essa questão que eu falei para vocês, de pegar contribuições de outras áreas, de outras ciências, que o próprio nome já mostra, né? Física. E aí, física, a gente tem os elementos, as moléculas, que cada uma possui a sua energia, possui uma função, realiza um movimento, mas que, por exemplo, a água, possuindo várias moléculas, possuindo uma estrutura muito maior, que não fica à nossa vista a olho nu, ela, em certas temperaturas, altas ou baixas, gera uma certa agitação ou quietude dessas moléculas. Se aproximam, se distanciam. E aí essa lógica de moléculas, que poderiam ser analisadas como indivíduos, né? Entendidas como os indivíduos, e essa agitação, essa união, como as situações do cotidiano, física social. Física, só que da sociedade, social, humana, né? Depois de um tempo é que ela foi ganhar esse nome de sociologia. Beleza. Então a gente começa a entender que a sociologia vem para tirar um pouquinho desses conhecimentos que estavam tentando dominar e serem os mais donos da verdade, certo? Só que no PET tem um outro nome, um outro termo que é colocado justamente como um comparativo, né? Que é a questão do senso comum. Quando a gente estava tendo aula, eu falei para vocês de 4 tipos de conhecimento básicos, referência, né? Que a gente estuda até na filosofia. Se vocês não tiverem esquecido, senso comum, depois religioso, depois filosófico, depois científico, certo? Senso comum, vamos lembrar, o senso comum é aquele conhecimento que a gente adquire no dia a dia. É aquele conhecimento que eu tiro das práticas que eu tenho no meu cotidiano, do que eu observo, do que eu entendo das coisas à minha volta, ou daquilo que eu quero entender, que é muito diferente. Eu entender as coisas como elas são, ou pelo menos como eu consigo enxergar, e entender as coisas como eu quero acreditar, ou como eu quero que seja entendido, né? E aí,
O senso comum ele tem alguns riscos, porque imagina só se a gente fosse responder tudo na vida só baseado naquilo que eu acho, naquilo que eu vivi, que eu já vi, que eu já passei, e que comigo foi assim, então com você vai ser igual. É a mesma coisa que a gente pensar que, por exemplo, toda criança deve comer doce, porque é natural das crianças gostarem de doce. Toda criança tem que gostar de doce. Mas primeiro, nem toda criança gosta de doce. Quantas pessoas estão aí, ó, assistindo, e que vocês não são criança, mas faz pouco tempo que saiu, né, dessa fase. E que não gosta de doce, gosta de salgado, gosta de agridoce, que é a mistura dos dois, gosta de outros gostos. Azedo, por exemplo, seria um gosto? Não importa, mas que não goste, não gosta. E aí então a teoria do senso comum então vai cair por terra, não é verdadeira. E temos um segundo caso, quando a criança nasce diabética, como é que faz? Aí pode ter uma questão da criança já crescer acostumada que doce não faz parte da vida dela, e ela já é condicionada, ou seja, preparada, treinada para já não se importar com doce, não, se tem, não tem, tanto faz. E também tem a questão de, às vezes, ela gostar, mas ele teve que parar de comer doce por causa da condição da saúde. Então o senso comum ele é muito perigoso. É muito perigoso a gente dizer que o problema na sociedade meramente é porque para alguns, quem está no governo é um cara muito doido, que tem umas opiniões assim meio fechadas, meio diretas demais. Assim como é um risco também a gente falar que tudo que acontece ou que bate contra a minha ideia são coisas de comunistas, é do comunismo. Afinal, o que é a loucura no primeiro caso, certo? Até que ponto que é a arrogância? E o que é realmente a arrogância? Até que ponto é só dessa pessoa essa característica? E até que ponto às vezes não tem mais pessoas nesse barco? Comunismo, o que é comunismo? Qual é a ideia? Por onde o comunismo começaria se fosse ser implantado? Será que comunismo realmente é só essa ideia de que todo mundo tem que ser igual? Como se fosse uma obrigação? Mas e se o comunismo for interesse de todos? E aí, se ele não acontecer por interesse de todos, o comunismo ali não existe. É só uma teoria. Então a gente tem que analisar essas coisas. E o senso comum, às vezes, ele nos prende nessa sensação do que a gente acha que sabe, ou aquilo que a gente acredita saber, porque eu vi numa revista, eu ouvi, e para mim é isso que importa. Com o surgimento da sociologia, a gente passa a querer não ver a condição, por exemplo, da violência como algo que é da índole da pessoa, ela é um ser violento. Mas até que ponto que a violência é algo que não nasce na pessoa que pratica a violência, mas nasce do seu meio. Talvez uma necessidade de se proteger, e ela teve que agir de forma violenta. E aí a gente tem, por exemplo, o caso de toda pessoa que bate na outra, que às vezes assassina uma outra pessoa, ela é violenta, ela é uma pessoa capaz de gerar violência em toda e em qualquer situação? Eu sei que a maioria vai dizer que não, né? E até acredito que talvez seja um pouco pela essa questão que, mesmo não entendendo muito bem o que é sociologia, a gente já começa a pensar, né? Então a sociologia, de certa forma, tem sua importância, sim. Porque a violência, se fosse antes, poderiam muito bem dizer que a violência vem da pessoa ruim, má, que tem esse sangue nos olhos, né? Como se a violência fosse só o resultado da ação de alguém que é violento. Só que hoje a gente sabe que, por exemplo, para defender seus filhos, né, ou a pessoa que ama, às vezes uma mãe pode, no calor do momento, matar um rapaz que está querendo violentar suas crianças, ou que pegaram de assalto a família inteira, e aí ou é a vida dele, ou é a vida deles, da família. Então às vezes a gente não pode fechar o rótulo e dizer praticou, então você, por gerar esse produto, logo o que você produz é apenas isso. Não. Existem situações, momentos, fatos que nos levam a fazer certas coisas, ok?
Então, essa é a grande questão da sociologia, do pensamento da sociologia e do senso comum. Essa é a discussão. E várias ciências fazem isso, filosofia também, de um modo diferente, por meio da indagação. Mas será? É só isso? É sim? Mas por que sim? Por que não? É sim, mas e se fosse não? Chegaremos no sim de novo? Filosofia é meio assim, né? Por isso que as pessoas às vezes na filosofia ficam um pouco para lá de Bagdá. Mas, utilizando também da filosofia, a sociologia também indaga, questiona, mas com outros métodos, outros objetivos. Certo? Então esse primeiro questionamento aí, que está no título, né, da primeira semana, vocês já começaram a entender, certo? Por que a sociologia surgiu e qual que é a proposta da sociologia. Tem um método, uma forma de explicar as coisas, entender os fenômenos, e aí quanto mais a sociedade vai mudando, vai se ampliando, criando novas tecnologias e se entendendo cada vez mais e descobrindo novos meios de ser, de agir, de se construir, mais a sociologia vai tendo coisas para estudar, certo? Então por isso que a sociologia é uma das ciências humanas que está aí em prática e que possivelmente até a última dupla de pessoas que existe no mundo, a sociologia vai estar ali observando. Na hora que ficar só um, aí é a psicologia. Aí depois morreu, acabou. Certo? Então por isso que faz parte das ciências humanas, faz parte da análise da vida e do cotidiano humano. Bom, e aí como que essa sociologia ela pode ser utilizada, praticada e pode se tornar importante na nossa sociedade atual? Lá no vídeo, o professor maluquinho lá de sociologia, não sei se vocês repararam, mas professor de sociologia tem sempre uma, né, uma aparência meio assim exótica. Mas, lá no vídeo, lá no slide que ele passou, tinha lá na tela alteridade, etnocentrismo, questões que falam sobre cultura. Ele deu alguns exemplos. Bom, lá naqueles termos, naquela parte, ele estava tentando mostrar a questão de como que a sociologia é importante nos nossos dias e sobre o que, por exemplo, que ela discute hoje e que tem o dedinho ali da sociologia, dos sociólogos, desses pensadores dessa área das ciências humanas. Alteridade, uma das palavras que a gente viu lá naquele quadro do professor de sociologia da TV Minas. Alteridade. O que é isso, alteridade? É um conceito que se é trabalhado até hoje, que se busca entender e que as pessoas fazem uso positivo ou negativo dele dependendo do interesse. O conceito de alteridade é eu compreender que o outro, os outros, têm a característica e a capacidade de serem diferentes de mim. Beleza, somos seres humanos. A capacidade do ser humano, diferente dos animais, é de ter um pensamento crítico, ter uma comunicação que é estruturada por meio de uma linguagem, criar aspectos que o diferenciam dos demais, vestimenta, e aí tatuagem que expressa algo, um sentimento, uma situação. Só o ser humano que criou essas coisas todas aqui, ó, que o consumismo nos faz ter, desejar e buscar. Porém, essa questão da alteridade, ela não é tão simples assim de se discutir. Porque a alteridade, da mesma forma que é um termo que define essa visão que a gente tem, e tem que ter também, de que o outro é diferente, o probleminha está em como algumas pessoas entendem essa questão da alteridade. Até que ponto que o diferente, o ser diferente, o não ter as mesmas ideias do que eu, é positivo ou negativo. E aí a gente entra em uma outra questão, de um outro termo que estava lá no slide, que é etnocentrismo. Esse termo, por exemplo, é um dos que eu já trabalhei com o pessoal do terceiro. Geralmente no terceiro ano eu deixo as questões culturais,
essas questões mais contemporâneas do nosso dia a dia. Etnocentrismo tem muito a ver com a alteridade, porque o etnocentrismo, por exemplo, é um outro termo que a gente utiliza na filosofia, na história, na geografia, não só na sociologia, para a gente discutir a questão sobre o fato de que existem povos e culturas e grupos, etnias, que acham que os nossos valores, os seus valores, são mais importantes do que os demais. E aí, por exemplo, se a gente for tentar encaixar isso nos dias de hoje, se a gente for observar, tem muita coisa do nosso dia a dia que não é bem brasileira, certo? Produtos, costumes, valores, marcas, gírias, termos, né? Que não é muito originário do Brasil. E que, em grande maioria, é dos Estados Unidos, por exemplo. Então a gente tem refrigerante, a gente tem tipos de comida, a gente tem certos eletrônicos, né, para o nosso entretenimento, que são todos oriundos, principalmente, dos Estados Unidos, né? Essa visão de que o que é certo, quais que são as músicas mais apropriadas, o que está na moda, sempre vim desse externo, e principalmente dessa fonte única, mostra que ali a gente pode estar vivendo um etnocentrismo. Então, muitas das vezes, para utilizar como exemplo, nas aulas de sociologia, a gente fala sobre isso. O quanto que há um etnocentrismo até nos dias de hoje, principalmente pela parte dos Estados Unidos se colocarem como potência, como o mundo perfeito, e os outros países, sigam se quiser chegar no nosso patamar, gostem do que a gente gosta, porque o que vocês criam não é bom. Vocês têm que utilizar o que é de fora, o que vem principalmente das nossas terras. E aí a gente passa a tirar o que é nosso, da nossa cultura, para fora, desvalorizar, não achar interessante, música brasileira é chata, cinema brasileiro é ruim, e tudo que vem de lá, dos North Americans, é ótimo. E aí, de certa forma, aí tá tendo o quê? Um etnocentrismo. A minha etnia, os meus valores culturais são superiores, melhores que de todo o resto. Então eles têm que nos acompanhar. Porque nós somos a etnia que está no centro. Etnocentrismo. Nós somos o grupo social, nós somos a cultura que é superior às demais. E por isso nós somos o centro do mundo. Se você quer saber o que é certo e errado, o que é bom ou ruim, siga o nosso modelo de vida. Então o etnocentrismo tem muito disso. E a partir do momento que a gente começa a levar em consideração o que falam pra gente, o que julgam ser melhor pra nós, a gente também começa a bater de frente com esse conceito de alteridade. Até que ponto que a diferença do outro não é motivo de piada? Até que ponto a diferença do outro não é motivo de que ele seja preso? Até que ponto que a diferença que eu apresento em relação às outras pessoas não é motivo de que eu me suicide, de que eu seja violento com as outras pessoas, de que eu me esconda dentro do quarto, nunca saia na rua, morra de vergonha de tudo, porque eu sou o diferente. Embora eu me sinta bem assim, mas o mundo lá fora vai me julgar. Então a questão da alteridade, muitas das vezes a gente vê ele sendo discutido na questão de gênero, sexualidade, muito, principalmente nessas questões mais modernas, porque hoje em dia as pessoas têm uma maior facilidade, né, de ser quem quer ser, de fazer o que gosta de fazer, mas a gente percebe que isso não é tão fácil assim, não é tão livre, certo? Que ainda tem algumas questões e preconceitos que são vivos, muito vivos na nossa sociedade. E aí a questão da alteridade sempre está aí batendo na nossa porta e a gente está sempre discutindo sobre isso. Então sempre que vocês virem esse termo, alteridade, etnocentrismo, fala muito dessa questão do eu diferente do outro e como a gente aceita isso.
ou não aceita, certo? Então, com tudo isso a gente entendeu. Eu falei muito, né? Mas só explicando, deixando bem trituradas as informações, e basicamente são esses elementos que mostram como que a sociologia surgiu enquanto uma necessidade, como ela funciona, sendo um método de entender o mundo e as pessoas e a sociedade. E aí eu trouxe dois conceitozinhos que apareceu lá na aula, que facilita a gente entender como que hoje, por exemplo, a sociologia trabalha e sobre o que ela pensa, certo? Sendo que a sociologia tem várias áreas aí da sociedade, sociologia jurídica, sociologia da religião, sociologia do trabalho, sociologia de tudo que é área, para quem quer se especificar e especializar, certo? Bom, dando continuidade, a gente viu também nas aulas, no vídeo lá do professor de Sociologia, na TV Minas, que a gente tem 3 autores. Isso em toda a área de formação. Vocês vão saber, né? Que sempre tem um pensador principal, aquele famosinho por ter feito umas ideias bem que foram seguidas por todo mundo naquela área. Se a gente fala de psicologia, a gente lembra de Freud. Se a gente fala biologia, principalmente para quem está no ensino médio, Darwin. E aí vai. Assim como no futebol, nas novelas, tem os favoritinhos, tem aqueles que são mais conhecidos. Nas áreas de estudo, né, nas várias ciências, tem também os grandes pensadores, que recebem um certo destaque, por motivos óbvios, positivos ou não, ou por terem sido os primeiros a pensar sobre aquele tema, certo? Na sociologia a gente tem 3 rapazes que estudaríamos no final do bimestre, do primeiro bimestre. A gente tem Emile Durkheim, a gente tem Max Weber e a gente tem Karl Marx. Cada um deles contribuiu de uma forma diferente, um pouco, entre eles, né? Cada um tinha uma ideia um pouco diferente, mas todos trouxeram o que a gente denomina como a base para a sociologia que a gente tem hoje. Então, muitos sociólogos que vieram depois deles, alguns que vivem até hoje, se vocês analisarem a forma que eles pensam, a forma como eles defendem algumas ideias e contradizem outras e batem de frente, vocês vão perceber que eles passam pelas ideias que 1, 2 ou os 3 dessa base já pensaram e já falaram antes, certo? Então, por isso que a gente fala que são os clássicos, são os referências, são os iniciais, certo? E aí, como que funciona? Qual que é as ideias principais deles? Como foi falado na TV Minas, não vamos aprofundar nas teorias, nos conceitos deles. O importante nesse momento é vocês entenderem como que cada um pensava, como ser importante, né? O que seria importante para estudar na sociologia, o que eles observavam e que, no ponto de vista do outro, tinha que ser diferente, certo? E aí depois a gente vai aprofundar na questão dos termos, dos conceitos que eles criaram, beleza? Então vamos lá. O primeiro deles é o Durkheim. Durkheim trouxe muito da contribuição que eu falei para vocês lá da biologia. Biologia teve um conceito muito interessante sobre a evolução das espécies, que também teve essa proposta de tirar essa questão de que Deus criou o homem e tudo mais, para trazer uma explicação mais racional, fora desse misticismo religioso. E aí falou que o ser humano ele é o resultado de uma evolução, de um processo evolutivo. E aí, na sociologia, o tal do Emile Durkheim viu a teoria, né, da biologia, tentou aplicar ela para a sociedade, conseguiu ali ver que tem conceitos e ideias que se casam, e ele trouxe essa questão da evolução humana para dentro da sociedade. Ele começou a entender que, assim como o corpo humano, que é um sistema, né, onde cada peça
faz parte de um processo diferente, auxilia para momentos onde algo é mais importante, é mais necessário que outros, como uma grande máquina, né? Ele entendeu que a sociedade também poderia ter essa contribuição, poderia receber essa contribuição. E aí, ele vai ter um método de observar a sociedade, de entender ela, que a gente vai chamar de o método funcionalista. A teoria, então, de Durkheim ela é chamada de funcionalismo, a visão que ele tem. Durkheim é funcionalista. O que isso quer dizer? Justamente, como eu falei da biologia, da questão do corpo humano, é porque Durkheim vai dizer que, primeiro, ele vai dizer que o principal sentimento que motiva, que move a sociedade, os indivíduos, é, segundo ele, o sentimento que, lá na época das cavernas, foi o que mais foi unindo as pessoas e mostrando a elas que era necessário estar juntas para sobreviver, para progredir. A solidariedade. O sentimento de solidariedade, ser solidário com o outro, não era só uma questão de alma, de bondade, mas era uma questão que manteve a estrutura social viva até hoje. E que, de certa maneira, faz com que ela se mantenha. E aí o Durkheim vai falar que a solidariedade ela pode ser mecânica ou orgânica. Ele vai apontar como modelo de solidariedade mecânica as das instituições sociais, a dos grupos sociais mais antigos. Então, por exemplo, e não é porque é antigo que não existe até hoje, vamos dizer assim. Então, por exemplo, uma tribo indígena ou qualquer outro tipo de tribo, grupo mais isolado dessa sociedade que a gente vive hoje, principalmente. Geralmente eles são ligados pela questão da grande união que todos têm. Eles têm uma grande dificuldade em se ver individualmente, essa coisa de que eu não preciso do outro. Geralmente, uma sociedade, um grupo que vive esse tipo de solidariedade mecânica, todo mundo é importante. Não existe cada um, existe o todo. Eles têm uma grande dificuldade, eles não constroem essa questão da individualidade. Sozinho você consegue. Não. É um por todos. Todos por um. Levando em consideração isso, esse termo mecânico, né, solidariedade mecânica, quer dizer o seguinte: se por acaso uma dessas pessoas, uma dessas peças do todo for tirada dali, o todo começa a entrar em crise, porque essa união é tão forte que eles realmente sentem essa necessidade que todo mundo tem que estar unido para todas as coisas funcionarem. E aí surge uma coisa que nos tempos de hoje não é tão complicado, que é a questão da substituição, né? Por exemplo, no mercado de trabalho e tudo mais. Todo mundo é muito importante para produzir, para fazer a sociedade, para fazer com que aquela família funcione. E aí quando uma parte dessas falta ou adoece, todo mundo sente, porque não é a mesma coisa, né? E isso pode ter um lado positivo, como pode ter um lado negativo, né? A gente consegue ver que a grande questão deles é a união. Mas até que ponto que essa união prejudica, porque tudo só parece funcionar se tiver todo mundo junto. E até que ponto isso é bom, porque traz um sentimento de união, de todos, né? Todos por todos. E já na solidariedade orgânica, um pouquinho diferente. Na nossa sociedade hoje, a gente poderia dizer que essa solidariedade ela é a efetiva. Por quê? Qual que é a diferença? A solidariedade orgânica, ela entende, assim como o nosso corpo humano, que cada coisa tem uma função, certo? Cada órgão tem uma função. Até pouco tempo atrás, se você perdesse uma parte de um órgão ou um órgão por completo, a ciência não conseguia ver modo de você sobreviver, de você continuar sua vida de maneira mais plena.
Mas para vocês verem que tem órgãos que, lógico, não dá para ser substituídos, mas com o avanço da ciência, hoje a gente consegue ter a substituição de certos órgãos por mecanismos que conseguem se assimilar à mesma função, executar as mesmas funções que os órgãos reais conseguem fazer, né? Que eles são responsáveis a fazer. Então a gente consegue até ter coração, né? E outras partes do nosso corpo criadas pelo homem, né? Mecanizadas. Isso faz a gente entender um pouquinho da solidariedade orgânica. A orgânica, diferente da mecânica, cada um tem o direito de ser diferente, de se especializar, de buscar aquilo que é a sua diferença. Lembra da autoridade? Lembra que fala que nós somos diferentes? Então, essa alteridade é muito eficiente, ela é muito existente nessa sociedade. Só que pelo fato da gente ser muito diferente, de cada um poder buscar a sua especialidade, poder buscar aquilo que se sente próprio para fazer, o sentimento de união é muito diferente, porque cada um é diferente, cada um sabe de uma coisa, cada um busca uma coisa. E aí isso aí vai distanciando tanto um dos outros, porque a gente não partilha já mais de sentimentos de união, de igualdade, onde eu olhava para o outro e, nossa, ele é tão igual a mim, ele faz parte. Não, hoje as pessoas são muito diferentes umas das outras. E, devido a essa visão, né, que nos desuniu, as pessoas, de certa forma, também foram descobrindo a capacidade que as outras têm de aprender, de mostrar capacidades elevadas, acima do que a gente já está acostumado. Então, é aquela questão do trabalho. Você não quer trabalhar aqui, não? Você quer pedir demissão? Então pode sair, porque lá fora tem uma fila de gente querendo te substituir, pegar a vaga que você está. Ou seja, as pessoas não são mais insubstituíveis. A gente começa a perceber que as pessoas podem ser substituídas, sim. Nesse aspecto, sabe, funcional das coisas, não no aspecto religioso e tudo mais. E é isso que faz com que a gente desenvolva uma solidariedade orgânica. Essa questão de organismo, que logicamente é importante, cada um começa a ter uma função mais específica, a gente perde essa sensação do todo, porque como cada um faz uma coisinha só, e o outro faz outra, e o outro faz outra, a gente pensa que ali a gente é referência de tudo, né? Mas na verdade a gente não tem noção nenhuma do todo, diferente da mecânica, né? Que todo mundo trabalha junto e tudo tem que ser junto, né? Então todo mundo acaba sabendo as mesmas coisas. Na orgânica, não. E aí esse sentimento acaba fazendo com que a gente deixe de ser tão especial, ao mesmo tempo que pareça que a gente é, que a gente pode ser quem a gente quiser, aprender sobre as coisas que a gente quiser, mas só que não. Então ele fala sobre isso, certo? E aí também ele vai falar sobre o fato de que na sociologia o que a gente tem que estudar, qual que é o objeto principal de análise, o que é o principal foco do sociólogo, estudar os fatos sociais. Nada melhor do que entender como que a sociedade está, como que ela está se desenvolvendo, se ela está indo bem ou não, pelos fatos sociais, por aquilo que envolve, que constrói, que dá sentido para a sociedade. E aí, esses fatos, se vocês repararem, sempre vão ser aquilo que é resultado de uma sociedade, que uma sociedade cria e gera como produto. Então, desde a violência até a questão da relação de trabalho, tudo isso são fatos que em cada momento histórico é de um jeito e a gente precisa analisar eles. E aí o Durkheim então vai falar que o principal objeto de estudo é os fatos sociais. Mas aí vem outro cara, que é o Max Weber. Ele já vai sair um pouquinho dessa questão que Durkheim pegou da biologia, pegou emprestado e quis entender as coisas do mesmo modo que a biologia. Essa coisa do grupo. E o Weber já vai para uma visão comparativa. A gente pode dizer que a teoria dele, né, a proposta de sociologia dele é um modelo comparativo. Para ele, a sociedade só é o que é. Esse grupo, essas diferenças, essas uniões, isso tudo, ela só produz o que ela produz por causa dos indivíduos. Os indivíduos, em sua singularidade, o que você é,
é resultado do que uma outra pessoa já foi e que ela passou para você. O fato de que a gente chega num resultado, numa situação, é porque alguém motivou ela. Alguém fez com que a gente chegasse naquele ponto. Então ele vai ter um ponto de vista mais individual, de sociedade. E por que comparativo? Porque a gente não pode, segundo ele, definir que certos fatos são dessa maneira por causa de um motivo ou outro. Cada situação é diferente. Cada indivíduo é diferente, não é? Então, como é que a gente pode julgar a sociedade, que é produzida por indivíduos, e cada um é diferente, e dar a mesma resposta em todas as situações, em sociedades diferentes? A gente tem que entender os indivíduos, o que motiva ele, o que não motiva, o que é importante naquele grupo de indivíduos, considerando a opinião de cada um e a visão de cada um, entendendo cada um deles, e como ver, né, como compreender a questão de que o que um faz interfere no outro. O que um ensina para o outro, o que o pai ensina para o filho, mantém uma perspectiva que vai se mantendo na sociedade, que só vai ser quebrada lá na frente se vier uma outra ideia, uma outra pessoa para romper isso. Então ele fala muito da questão da individualidade, das ações sociais. Para ele existem alguns tipos de ações, ou seja, a gente é motivado a fazer algo, a escolher uma coisa, a tomar uma certa atitude devido à ação de outra pessoa que interfere na nossa vida. E essa interferência ela é feita por meio de um sentimento de afetividade, ou seja, eu vou falar o que minha mãe falou porque ela é minha mãe, ela quer minha proteção, então o que ela fala deve ser certo. Às vezes a gente segue as coisas que nos são ditas por uma tradição, então existe um tipo de ação que é tradicional, ou seja, sempre foi assim, é assim que tem que ser, por que eu vou mudar? Mas esses tipos depois a gente vai falar, mas é só para vocês entenderem como que a ação de uma pessoa move o mundo, né? Interfere a ação de outras pessoas, que interfere a identidade, que interfere o modo como a sociedade funciona. Porque a sociedade é feita de pessoas. Então o Weber teria essa visão. E o Karl Marx, que é um dos mais conhecidos porque ele está sempre aliado à questão do comunismo, ele tem uma visão histórico-dialética. E aí, o que é isso? Enquanto Durkheim pensou na sociedade, enquanto Weber não pensou na sociedade, pensou nos indivíduos para depois pensar ela, o Karl Marx, no período ali que a sociologia estava se desenvolvendo, sendo pensada, ele observou a Revolução Industrial, observou aquilo que a gente começa a ver hoje de uma maneira muito clara, que é a relação de patrão, empregado, aquele que é dono das coisas todas, mas que sozinho não é capaz de produzir, né? Não tem esse poder ainda. E aí ele vai vendo que essa sociedade que começou lá no século XVIII ali e tal, foi se aquecendo até chegar no que é hoje, e que vive um sistema chamado capitalismo, ele entendeu que essa sociedade só se manteria por meio da relação entre dois grupos. Relação conflitiva? Sim. Relação de classes? Sim. Porque é um que tem todo o material, toda a riqueza, e uma outra pessoa, ou várias pessoas, né? Porque na verdade, são várias pessoas que precisam ser usadas por essa pessoa que tem tudo para produzir e ela continuar rica, continuar produzindo, usando tudo que ela tem e usar esse povo daqui, essa população. Como fazer isso? Karl Marx vai falar da questão de alienação, vai falar da questão de salário, que é uma forma de nos alienar, ou seja, enganar, criar a sensação de que está tudo certo, mas não está, vamos dizer assim. E aí, é por meio disso que o Karl Marx vai dizer que a história da humanidade, principalmente vamos colocar aí a história desses séculos que fizeram a gente chegar até aqui, desde a época que ele começou a pensar sociologia, até antes dela, né?
foi uma sociedade, uma história da humanidade construída no conflito entre classes, burgueses, proletariados, patrões, empregados, para alguns ricos e pobres, certo? E é uma relação que vai ser sempre dialética, se amam, se odeiam, mas cria-se a sensação de que um depende do outro. E aí como que pode, né? Água e fogo, quente e frio, se amam, se odeiam, mas precisam um do outro, que gera um pouco do amor. Ele vai falar que, histórico, a sociedade, o ser humano é constituído de uma história. Tudo que a gente vive hoje, tudo que a gente passa a entender, todos os pontos de vista são criados por meio de um processo histórico. Teorias, situações que nos fazem chegar a certas deduções e ideias. Processo histórico. A sociedade é resultado de uma série de fatos que aconteceram no nosso passado. E isso é uma história, né? É o nosso passado. E histórico dialético. Dialético. É porque a dialética, ela vem dessa prática do sim, mas se é sim, por que não? Que traz um pouquinho da questão da filosofia. Que é você pensar, o capitalismo é bom. O capitalismo produz riquezas. O capitalismo vai trazer avanço. Mas ao mesmo tempo, a dialética ela te propõe a pensar, mas e se o capitalismo não fosse bom? Ele não produziria bens, ele não produziria progresso. Não, mas ele produz. Às vezes ele pode causar desigualdades e tal, mas é por um fato de que as pessoas não se inserirem no mercado, das pessoas não terem a possibilidade, talvez, natural de adquirir os bens que é produzido pelo capitalismo. Então, é uma lógica que segue uma ideia que aparentemente se justifica nela mesma, mas que, na verdade, ela vem de um contraponto. É um bate e rebate. Vocês escutarem cachorro latindo, é a minha criação que eu tenho aqui. E aí, a dialética traz essa reflexão de que nem tudo é tão bom assim. Nem tudo é tão mal assim. A gente precisa sempre julgar se aquilo que a gente tem como verdade, ela realmente é eternamente aquela verdade e pronto. E a dialética ela sempre vai vir se questionando. A posição que eu assumi na sociedade, ela vai se manter? Ela é válida para ser mantida? Como que ela é mantida? E aí, essa dialética, ela principalmente, ela acontece na nossa sociedade, para Marx, devido a essas duas classes, né? Burguesia, proletariado, patrão e empregado. Então ele acredita que a vida da a sociedade ela se constitui por um processo histórico, de fatos do passado que nos fazem chegar ao hoje, e há uma dialética, que é uma discussão entre quem produz, que são os proletariados, e quem é o dono dos meios de produção, que é a riqueza, que tem a riqueza e tal, que são os patrões nos nossos dias de hoje. E é sempre essa dialética, um que está sobre o outro e que num outro momento pode um assumir a posição do outro. Então a dialética é essa questão do yin e yang, vamos entender assim, do bem e do mal. Sempre vai ter um lado oposto. Quando a gente fala que a sociedade está boa do jeito que está, mas não tá. Tem pessoas que falam que não tá. Por quê? Então, se a verdade é única e exclusiva, por que tem um outro ponto? Você acha que não existe outro ponto? Existe gente que acha que a sociedade como ela está hoje, politicamente, o Brasil, por exemplo, tá boa, tá ótima? Tem. Tem gente que diz que não? Não. Tem gente que realmente não acredita que esteja. E aí a dialética é pensar isso. Os dois lados da moeda. E sempre vai existir esses conflitos.
O sim contra o não e o não contra o sim. O bem contra o mal contra o bem. O trabalhador contra aquele que é dono de tudo e aquele que é dono de tudo contra o trabalhador. E aí a gente cria no meio dessa história toda algumas ilusões, né? Karl Marx vai dizer, por exemplo, que o salário é uma criação dentro do capitalismo para a gente aceitar, acreditar que aquilo que a gente vende, que é praticamente nossa força, nosso conhecimento, nosso tempo de vida, que é o tempo que a gente está lá trabalhando, né? A gente poderia estar fazendo o quê? Ele é recompensado pelo salário, que é aquele valor ali. Mas será que, comparando o que a gente produz de mercadoria para o nosso chefe, né? Todo aquele montante, o que a gente recebe realmente corresponde ao esforço e à importância que eu tenho nesse processo todo? E aí o Marx vai dizer que a nossa mente é alienada por elementos como o salário, que dá essa falsa sensação, e pela questão de que a gente não pensa nisso, né? A gente não pensa no valor que a gente tem. Qual que é o meu valor? Será que esse valor que eu recebo atende às minhas necessidades, atende ao que realmente eu sou, produzo e faço lá naquele lugar que eu chamo de trabalho? Então a gente tem esses 3 teóricos falando sobre essas coisas. Cada um deles tem essas teorias, esses termos específicos para explicar cada coisinha. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, como já foi dito. Vocês vão fazer baseado no que eu falei, baseado no programa da TV Minas, os exercícios lá da folha, certo? Da apostila, do livrinho, do caderninho, do bagulho lá. Vocês vão fazer. Se vocês repararem, como eu mostrei no vídeo, tem lá um cabeçalho, certo? Você coloca o nome, data. Então, assim, dá o entendimento de que é para fazer lá. Sim, porque aquilo lá vai ser, no final, um documento que a gente vai guardar. Quem não for imprimir, não puder imprimir, vai fazer numa folha separada. Depois a gente, quando voltar, imprime, aí coloca o nome, certo? Porque cada um tem que ter o registro do que fez nesse tempo todo, né? Esse tempo não foi perdido, porque tempo é dinheiro, o governo não quer isso. Beleza? Então vocês podem fazer lá, se acharem que precisa de mais folha, mais espaço, a gente adiciona, certo? Vocês podem adicionar. E com relação ao que eu expliquei, que não apareceu lá na televisão, é igual alguns professores já falaram. É uma complementação. Nem tudo que eles vão falar lá se define no tudo que vocês realmente precisariam ou poderiam estar estudando, certo? Por isso que além dessa questão de fazer os exercícios lá, que estão nessa apostila, que estão nesse livreto, que corresponde a um mês, cada mês terá um livreto diferente, um PET diferente, até quando a gente ficar nessa quarentena. Além desses exercícios, a gente também tem que passar alguns, porque essas complementações que eu dei, e aí, como é que eu vou avaliar isso? Que vocês entenderam, que ficou na cabeça de vocês. Então, com relação ao que eu vou pedir para vocês enquanto atividade, enquanto reflexão, é o fato do seguinte: eu queria que vocês fizessem aí uma pequena pesquisa, nada grande, pode ser algo aí de 10 linhas no máximo, acredito eu, não precisa ser mais do que isso não. Quero que vocês pesquisem, vejam aí no Google, cuidado das fontes, hein? Não me vai com essas Wikipédia da vida que não sabe o que tá falando. Tem coisa que na Wikipédia é verdade, mas tem outras que não é não. Então vocês vão pesquisar lá sobre esses 3 que eu falei: Durkheim, Weber, Karl Marx. Quero que vocês pesquisem lá um pouquinho sobre eles e coloquem onde que nasceu, façam essas anotações. Se vocês quiserem fazer essas anotações dando continuidade no conteúdo que a gente parou lá atrás, lembra quando a gente teve as últimas aulas? Podem fazer isso, porque aí já fica registrado ali, já dá uma sequência, né? A gente não fica sem produzir nada. Então vocês podem colocar lá, vocês podem colocar como título os clássicos da sociologia, ou então pesquisa sobre Durkheim, Max Weber, Karl Marx, certo? E aí vocês vão colocar, essa pesquisa de vocês é para tipo assim, quem que são eles?
Eu quero que vocês coloquem lá o que vocês descobriram. Não precisa ser nada grande, enorme, história da vida, onde que nasceu, faculdade, morreu e voltou e não sei o que. Não! Onde nasceu? Que país é esse que ele nasceu? Quando que ele começou a mexer com esse negócio de sociologia? Falar um pouquinho de novo sobre a questão, qual que é a principal ideia dele? O Durkheim fala do fato social. O que é isso? Vocês vão fazer um apanhado do que eu falei e ao mesmo tempo de um pouquinho do que eu não falei, porque essa questão da história deles, biografia, já era minha intenção deixar para vocês, certo? Então umas 10 linhas, no máximo, 8, 7, tá? De cada um deles. No caderno, para ser uma coisa adicional, para depois quando a gente voltar eu olhar lá e falar, você assistiu, certo? Se gostaram do vídeo, dê um like, quem sabe eu chego a 1 milhão, né? E aí começa a ganhar dinheiro com isso, eu lá abandono a escola. Não, mentira, tô brincando. Mas qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida, marca lá, ó, no WhatsApp, e meu contato, não sei como que vocês salvaram, que eu vou lendo, vou auxiliando. Se quiser deixar comentário nesse vídeo que eu vou colocar no... que vai estar quando vocês assistirem, né? E que eu vou colocar no YouTube, deixa lá, coloca o seu nome, de que turma que você é, que eu não sou obrigado a gravar nome de todo mundo. Eu só lembro das pessoas. Primeiro B, o Gabriel, nerd, só que não, só faz bagunça. No primeiro A que tem a menina que fica corrigindo meu português toda hora, e a acentuação e não sei o quê. E nas outras turmas e tal. Cada turma eu sei mais ou menos, mas nome não. Beleza? Qualquer dúvida então vocês me chamam. Qualquer questão sobre pesquisa e tal, se ficou alguma dúvida, pode me chamar, certo? E na próxima aula, depois da divulgação do conteúdo aí na TV Minas e tal, aí eu trago mais um vídeo falando um pouquinho sobre o conteúdo, explicando de um outro modo, falando um pouquinho mais do que não foi falado, beleza? Então, é nóis, galerinha. Até a próxima aula.